Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos continuar a nossa disciplina de gestão de águas pluviais. Nas últimas aulas nós falamos sobre os aspectos e conceitos básicos de hidrologia e hoje nós começamos a falar sobre os princípios básicos de drenagem, com alguns conceitos que vão ser fundamentais para a nossa disciplina e também para a elaboração do projeto final. Assim como foi feito na parte de hidrologia, dividi essa aula em vários pequenos vídeos, em várias partes. Então hoje nós vamos trabalhar com a parte 1, justamente para não deixar o vídeo muito longo. Então nessa parte 1 nós vamos falar de um conceito fundamental, que é o conceito do risco hidrológico. Então se nós considerarmos aqui na verdade não uma definição, mas uma especulação, uma consideração, é que deve haver um compromisso entre a aspiração, ou seja, um desejo, de que, na verdade, um desejo a uma proteção absoluta, o que na prática, como a gente está vendo aqui, é praticamente inatingível, e a preocupação com os custos de implantação e operação. Bom, então quando a gente fala em medidas, no nosso caso essas medidas são obras, a gente tem que considerar que vai haver um certo risco dessa obra vir a falhar. Por quê? Primeiro ponto, nós não conseguimos garantir uma proteção absoluta. Então se nós fôssemos fazer, por exemplo, uma obra de drenagem, pluvial, seja uma galeria, imagine se nós considerarmos que essa obra nunca fosse falhar, que qualquer chuva que ocorresse, qualquer escoamento superficial, essa obra teria que dar conta. Então imaginem chuvas aí que acontecem, uma grande chuva a cada 100 anos, uma grande chuva a cada 500 anos. O que nós teríamos, na verdade, seriam obras extremamente, vou usar a palavra aqui, grandes, extensas, e também muito caras, muito onerosas aqui. Então, ou seja, se a gente, quanto menor for o risco para a implantação, o risco da obra vir a falhar, maior vai ser quem? O custo de implantação. Então, o que eu estou falando? A gente considera que vai haver um risco da obra vir a falhar. No nosso caso, um risco de ocorrer a enchente, no caso, ou de uma galeria não conseguir dar o escoamento, enfim. Um exemplo clássico disso que eu vou mostrar para vocês é esse caso, vocês podem pegar referências dele na internet, que é a Ponte da Barra em Maricá, no Rio de Janeiro, também conhecida como a ponte por onde não passa água. Vejam que nesse caso, nessa fotografia, onde tem água é justamente esse pedaço aqui, E qual que é a história dessa obra, Em alguns anos, houve chuvas, fora do normal, aliados a processos marítimos, como vocês podem ver aqui, que fizeram com que toda essa região aqui fosse inundada, interrompendo a ligação entre uma população que está aqui nessa região e outra, que está aqui, como vocês podem ver. O que acontece é que, por causa desses eventos que eram anormais, foi justificada a instalação dessa obra. Porém, essas chuvas e esses fenômenos que aconteceram, eles eram fenômenos fora da média. Ou seja, no final das contas, essa obra ela ficou superdimensionada. Ela foi dimensionada para situações atípicas e acabou sendo uma obra subutilizada. Então, ficou essa fotografia, essa obra que vocês estão vendo, uma ponte praticamente seca. Para tentar contornar esse problema, a prefeitura fez um dique, um canal, não me lembro que ponto aqui, para que a água do mar pudesse entrar e encher essa lagoa, e aí sim justificar o uso dessa ponte. Então aí um exemplo clássico de como não considerarmos eventos climáticos extremos para obras de engenharia, tá bom? Bom, então esse risco hidrológico
também ele tem que ser tratado com base no conceito de vulnerabilidade, pessoal. Então veja um exemplo. O risco, para ficar mais fácil de explicar, o risco de inundação, né, no nosso caso o risco hidrológico vai ser o risco de inundação, ele está associado a um evento pluvial, ou seja, no caso aqui, esse evento pluvial é uma chuva, né? E essa chuva está associada à vulnerabilidade da população atingida. Para entender isso, vamos pensar o seguinte: uma determinada chuva de mesma intensidade, com o mesmo tempo de duração, ela vai cair em duas áreas diferentes. E aí eu coloco para vocês. A primeira área é um estacionamento e a segunda área é uma grande área urbana. Então vejam, qual dessas duas situações é a mais vulnerável? Na primeira situação, nós temos um dano material, claro, que é um estacionamento com vários automóveis, e no segundo, nós temos um tipo de dano diferente. Nós temos uma população atingida com talvez propagação de doenças, óbitos aqui, enfim. Então vejam que não é a mesma coisa eu falar de risco nesta situação ou nesta situação. A vulnerabilidade aqui ela é diferente e os prejuízos aqui serão diferentes. Além disso, o risco hidrológico ele tem que ser adotado com um conceito que a gente chama de evento crítico. O que é o evento crítico? É um evento que deve ser considerado. Na verdade, esse risco hidrológico, vamos ler essa afirmação aqui, ele tem que ser adotado no momento do projeto. Então, o projetista que vai considerar esse risco. E ele vai se referir à probabilidade de ocorrência ou de superação de um dado evento tomado como crítico. Então, o que o projetista vai escolher? Ele vai escolher o que é o seu evento crítico. E o evento crítico para ele pode ser o quê? O escoamento de água, uma determinada vazão em uma sarjeta e uma boca de lobo, no nosso caso aqui. Ou seja, um evento crítico de pequenas dimensões, ou pode ser um evento crítico de grandes dimensões, como vocês estão vendo aqui. Uma grande inundação com uma enxurrada muito forte, que tem o poder de carregar, inclusive, veículos. Então, o projetista ele escolhe qual será o seu evento crítico. E esse evento crítico pode ser uma inundação no qual seja necessário o transporte de pessoas e materiais via barcos, por exemplo, como a gente pode ver. Pode ser o entupimento de um sistema de drenagem que vai gerar um alagamento localizado, como vocês podem ver nessa figura. Pode ser uma deficiência de drenagem, uma chuva que vai gerar um acúmulo de água no pavimento. Isso pode ser, ou pode ser um evento hidrológico com uma sucessiva, com chuvas sucessivas que vão inundar uma grande região. Esse evento crítico ele é adotado pelo projetista, então ele é considerado lá no projeto, mas ele é baseado em observações da própria região de estudo. No nosso caso, nós vimos nas aulas passadas que o nosso objeto de estudo é a bacia hidrográfica. Bom, então esse evento crítico, ele é caracterizado, vamos colocar aqui, por uma ou por mais variáveis hidrológicas estatisticamente formuladas. E quais que seriam essas variáveis hidrológicas estatisticamente formuladas, que nós também chamamos de variáveis aleatórias, Ficou faltando aqui, está escrito aqui errado, mas seriam variáveis, tá, pessoal? Variáveis aleatórias. Quais seriam essas variáveis aleatórias que nós vamos trabalhar em projetos de drenagem? Uma delas é o período de retorno, também chamado de tempo de recorrência, que nós já vamos falar. A probabilidade de ocorrência de um evento, Então aqui já adianto. Qual que é a probabilidade de ocorrência de uma grande chuva, de uma chuva de grande intensidade? É isso que nós vamos analisar. E geralmente, o tempo de recorrência,
e a probabilidade de ocorrência de um evento, eles andam em conjunto, para vocês entenderem, e isso vai nos auxiliar nas definições das chuvas de projeto. Bom, o primeiro conceito aqui é o período de retorno, né, ou tempo de recorrência, ou simplesmente TR, como vocês podem ver aqui. Na verdade, esse tempo de recorrência ele é definido, faltou um parênteses aqui, como um intervalo de tempo em que o evento de uma dada magnitude x0 ele é igualado ou superado pelo menos uma vez. Ou seja, eu tenho uma chuva, né, por exemplo aqui vamos colocar uma chuva de 50 milímetros, uma chuva aqui de 50 milímetros, e aí eu quero saber, né, qual que é a probabilidade dessa chuva ser igualada ou superada? E qual que é o intervalo de tempo em que essa chuva volta a acontecer? Isso vai virar o meu tempo de recorrência. Então, esse tempo de recorrência, ou tempo de retorno, também chamado de período de retorno, é o tempo em que esse evento, ou seja, essa chuva de 50 milímetros, ela é igualada ou superada uma vez. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, vai ficar mais claro. Então vejam, esse período de retorno ele é baseado em probabilidade, né? Então vejam, qual que é a probabilidade desta chuva de 50 milímetros ser igualada ou superada uma vez? Aqui nesse caso, essa chuva de 50 milímetros será o x0 aqui da fórmula, né? Então qual que é a probabilidade de ter uma chuva x maiúsculo maior que uma chuva de x0? Bom, essa probabilidade é de 1 sobre 2, por exemplo. Se essa probabilidade for de 1 sobre 2, quanto que vale o meu período de retorno? O meu período de retorno, vejam que ele é o inverso da frequência, como vocês estão vendo aqui. Então, o período de retorno ele será igual a 2, nesse caso, sempre em anos. Vou fazer um exemplo aqui que vai ficar mais claro isso. Então, o que eu posso dizer? Que esse evento, essa chuva de 50 milímetros, né, que seria o nosso x0, ele ocorre pelo menos uma vez a cada, nesse caso, 2 anos. Tá certo? Para ficar mais claro, vamos pegar o seguinte exemplo aqui. Eu vou colocar para vocês, né, uma série histórica de chuvas e vamos interpretar essas chuvas aqui como sendo as maiores chuvas em um ano. Ou seja, eu vou até tirar aqui a câmera para ficar mais fácil. Em uma determinada série histórica, nós temos 10 anos de observações. Qual que foi a maior chuva em um ano, né? Então, no ano 1, a maior chuva de todos os dias do ano foi uma chuva de 50 milímetros. Tá, pessoal? E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos isso para cada ano. E aí, eu quero saber qual que é o intervalo de tempo em que uma chuva de 50 milímetros é igualada ou superada. Entre aspas, aqui, eu quero saber qual que é o período de retorno da chuva de 50 milímetros. Como que eu faço isso? Eu vou fazer isso por observações, pessoal. Então, vejam que aqui eu tenho, né, uma série histórica. Vou até mudar a cor do pincel aqui, vou pôr em verde. E eu vou marcar aqui em quais desses anos a chuva foi igual ou maior que 50 milímetros. Então, nós temos aqui no primeiro ano, 50, aqui 65. No ano 3, 4, 5, 6 e 7, ela ficou abaixo de 50. No oitavo ano, no nono ano e no 10º ano, ela foi o que? Maior que 50 milímetros. Então, qual que é a frequência aqui, pessoal? Vamos colocar a frequência, nesse caso, dos 10 anos de observações, né, dos 10 anos, eu tive 5 chuvas iguais ou superiores a 50 milímetros. Então, nesse caso, a minha frequência ela é igual a 1 sobre 2. Lembrem-se lá que o período de retorno ele é igual a inverso da frequência. Então, ele é 1 sobre f.
Então, nesse caso, o nosso período de retorno ele é igual a 2 anos. Ou seja, qual que é o tempo de retorno ou o período de recorrência para a chuva de 50 milímetros? 2 anos. Quer dizer que a cada 2 anos eu posso ter, na verdade, a cada 2 anos eu vou ter uma chuva igual ou superior a 50 milímetros. É isso que significa um período de retorno, né? Um período de recorrência. E eu faço a segunda pergunta aqui, ó. E para uma chuva de 100 milímetros? Né? Vejam, então vou até mudar aqui a cor do pincel, tá, pessoal? Vou pôr aqui agora ele em roxo para vocês entenderem. Vou voltar lá na série histórica e vou verificar, existe algum valor aqui de chuva igual ou superior a 100 milímetros? Se a gente descer aqui, eu vou ver que no 9º ano eu tenho uma chuva de 100 milímetros. Faço a mesma coisa, frequência é igual aqui, eu tenho uma chuva de 100 milímetros em 10 anos. Então, qual que é o período de retorno dessa chuva? Nesse caso, eu tenho que ela é igual a 10 anos. Ou seja, uma chuva de 100 milímetros, perdão, ela é igualada ou superada pelo menos uma vez. É isso que significa o conceito de período de retorno. Então, quanto maior for a nossa série de informações, né, os nossos dados, e aqui ficou um desenho horrível, maior será a quantidade de informações, e aí eu posso colocar maiores chuvas para 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Ah, professor, mas eu tenho só 20 anos de chuva, de dados de chuva. Eu queria saber uma chuva de 50 anos. Como é que eu faço? Aí a gente pode usar ferramentas estatísticas para isso. Isso tem a ver mais com conceitos de hidrologia, que a gente não vai ver aqui nessa aula de hoje. Bom, e aí vejam, né, uma pergunta que vocês podem me fazer, né, professor, mas se o nosso problema é drenagem, a gente teria que trabalhar mais com dados de vazão, não? Então por que a gente trabalha com chuva? Né? E ao invés de trabalhar com as vazões lá em metros cúbicos por segundo, litros por segundo? Por alguns motivos, pessoal. Primeiro deles, né, e aí eu faço considerações, né? Seria muito mais interessante a gente trabalhar com as vazões dos rios. O grande problema, né, de trabalhar com as vazões dos rios é que nós não temos dados ou pouquíssimos dados a respeito destas vazões, o que acaba dificultando muito a aquisição de dados. Ao passo que nós temos mais dados de chuva. Então, o que nós vamos fazer, na verdade? Nós trabalhamos com conceitos na verdade, com princípios, transformando a chuva, que vocês estão vendo aqui nessa fotografia, ela é transformada em vazão, que pode ser, né, na maioria das vezes, em metros cúbicos por segundo, ou se for muito pequena, em litros por segundo. Então, devido à falta de dados, né, das vazões dos rios, de dados fluviométricos, nós trabalhamos com dados de chuva para a drenagem urbana, transformando esta chuva em escoamento superficial. Então, nessa aula de hoje, nós vimos a importância do risco hidrológico e como utilizar o período de retorno, período de recorrência, ou também chamado de tempo de recorrência, para os estudos hidrológicos. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui e fique atento para a continuidade da nossa disciplina. Um abraço a todos.